Vamos abrir Isaías. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. A partir do versículo 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra e unir-se-ão a eles os estrangeiros e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Que o Senhor nos abençoe. Essa passagem breve aqui, ela está entre o capítulo 13, fala da maldição que Deus impõe sobre a Babilônia, o castigo sobre a Babilônia. No 14 ainda vai seguir esse mesmo princípio do castigo que Deus vai impor à Babilônia, mas nos primeiros versos ele fala da restauração de Israel. Deus iria tirar Israel da Babilônia e voltar para a terra prometida. Ao longo das Escrituras, o povo de Deus tem uma tendência de se desviar do caminho proposto pelo Senhor. A gente vê isso muito claramente no livro dos Juízes. Morre Josué, aquela geração, e o povo vai pecar e vai se tornar novamente escravo dos vizinhos. Esse desvio nos coloca em várias situações de desconforto. Apesar de abandonarmos a Deus, Ele não nos abandona. Por isso, Ele usará vários instrumentos para nos trazer de volta ao seu convívio. Sendo assim, o nosso retorno à comunhão com Deus é uma obra dele e não nossa. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, nesse trecho, nós vamos aprender sobre a restauração do Senhor. Então, em primeira afirmativa, eu afirmo que a restauração de Deus é fundamentada, é baseada na sua compaixão. Observe o versículo 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó. Então vejam que o que é que vai motivar Deus a tirar Israel da Babilônia e trazê-lo de volta à terra prometida. É a compaixão de Deus. Outra palavra que aparece, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Israel, irmãos, tinha ido para o cativeiro babilônico por causa da sua desobediência teimosa para com a lei de Deus. Eles desobedeceram os mandamentos, Deus chamou a atenção deles, eles não ouviram e por isso Deus os enviou para o exílio. Mas até estar no exílio era manifestação da graça disciplinadora de Deus. Como diz em outra passagem, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pelo fato dele desobedecerem, Deus o disciplinou. E a disciplina é uma graça, como diz Hebreus 12.
porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, até a disciplina do Senhor é algo salutar, é algo sadio, é algo bom. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A disciplina de Deus sobre nós é graça, é favor não merecido, porque elimina, através dessa disciplina, ele vai eliminar as deficiências de nosso caráter e nos fazer ter aversão ao pecado. Israel vai para o cativeiro e quando ele volta, ele não tem mais atração pelos ídolos feitos por mãos humanas. E Hebreus confirma isso, que a disciplina de Deus vai justamente melhorar o nosso caráter. Diz Hebreus 12, pois eles, se referindo aos nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O salmista diz assim, foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Por isso, devemos louvar a Deus por sua disciplina pedagógica que nos santifica. Romanos 8 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos disciplina e nos restaura porque tem amor por nós. Essa palavra compaixão também pode significar amor. Não é um amor interesseiro, porque somos destituídos de virtudes, impossibilitados de dar algo a Deus que Ele já não tenha. Então, por que Deus me ama? Minha beleza, minha virtude, meu ouro? Não. O Senhor disse, minha ouro, minha prata, né? Tudo pertence, na verdade, a Deus. Romanos 5 diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não foi quando a gente estava numa santidade de vida que Jesus morreu. Jesus morreu por nós quando estávamos no pecado. Então Deus prova o seu amor desta maneira para conosco. Movido então pelo amor, o Senhor vai nos tirar do lamaçal em que nos metemos devido à nossa desobediência à sua palavra. Nós caímos e ficamos lá prostrados, mas o Senhor estende a sua mão e nos tira de lá. Paulo escrevendo a Tito diz, não por obra de justiça praticada por nós, porque todos pecaram, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isso, então, não quer dizer, não anula a necessidade de nos arrependermos, de confessarmos e abandonarmos o mau caminho. Mas em todo o processo, ele estará por trás, através de seu Espírito e sua palavra. É Deus que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. É Ele que gera arrependimento em nós, é Ele que nos leva a confessar, é Ele que nos leva a abandonar. Por isso, esse processo de restauração é uma obra divina e não humana. Lamentações diz assim, converte-nos, o salmista pedindo, né? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes.
Então, quem faz a obra da conversão é o próprio Deus. O Senhor, irmãos, vê o sofrimento que passamos por termos nos desviado do seu caminho e sendo um Deus sensível, compaixão, com a nossa miséria, vem ao nosso encontro para nos socorrer. Ele viu aquele leproso, né? E sentiu compaixão, disse, eu quero, fica limpo. Êxodo também nos lembra dessa compaixão de Deus. Disse Deus a Moisés, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa. Então é Deus que vem em conta dos desviados. É Deus que vai buscá-lo lá no lamaçal para trazê-lo de volta à sua presença. Foi essa misericórdia divina que o moveu a nos salvar da morte eterna e da escravidão a Satanás, a carne e o mundo. Ele nos viu lá, mortos em delitos e pecados, debaixo do poder de Satanás, da carne e do mundo. E Efésios diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, compaixão, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nem desejávamos ser salvos, mas Ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Essa mesma misericórdia, compaixão, é que nos mantém vivos, porque mesmo depois de termos sido salvos, cometemos pecados que ofendem grandemente ao Senhor. Cito de novo a passagem de Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Então, a essência da misericórdia divina é a qualidade de Deus que o move a se compadecer de nosso sofrimento e a agir para nos resgatar e sustentar, tanto na salvação inicial quanto na nossa jornada diária. É por isso que o salmista, no Salmo 23, diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, somos o povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo, para sermos suas testemunhas aos homens perdidos. É assim que Pedro nos qualifica. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O primeiro versículo diz que Deus nos restaura pela compaixão e porque nós somos escolhidos. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nossa eleição, ou a eleição de Israel, não repousa em qualquer coisa nele ou em nós, mas unicamente na vontade soberana de Deus. Por que Deus escolheu Israel, se era um povo insignificante? Por que Deus nos escolheu, se nós somos insignificantes? Ele escolheu unicamente por sua vontade. João, registrando as palavras de Jesus, diz, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Não devemos, irmãos, esquecer
que se somos de fato eleitos por Deus, escolhidos pelo Senhor, iremos demonstrar esta escolha por meio de uma vida que anda na lei do Senhor. Jesus falando aos fariseus que não acreditavam nele. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Em resumo, a doutrina da eleição é um ato da graça soberana de Deus, que nos escolheu e nos capacita. Essa escolha não se baseia em méritos humanos, mas na vontade divina, e tem como resultado uma vida de fé, obediência e frutificação, que testemunha o chamado e a misericórdia de Deus. Então, porque Deus estava restaurando Israel por causa da sua misericórdia, por causa da sua eleição. Em segundo lugar, a restauração de Deus nos coloca em nosso estado original. Israel saiu do seu estado original, que era da terra prometida, e foi transportado para a Babilônia. Agora, o que é restauração? É fazê-lo voltar à sua origem. Veja o versículo 1, então. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. Então, Deus, o povo pode se afastar, mas Deus vai trazê-lo de volta ao seu estado que Deus o escolheu antes da fundação do mundo. O que Deus disciplinou seu povo, Deus disciplinou seu povo devido a seus pecados. E no exílio, eles ficaram no exílio por 70 anos. Por misericórdia, Deus libertou seu povo do cativeiro. Eles nem imaginavam que iam ser livres, apesar de ter a revelação. Eles estavam lá presos, aí o Salmo 126 retrata isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com o que sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Na oportunidade, Deus usou um rei pagão para fazer o seu povo voltar à terra prometida. Eles não tinham armamento para sair do cativeiro, mas Deus levantou um rei chamado Ciro. Segundo o livro das Crônicas, registra assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor Deus seja com ele. Então eles nem esperavam. Então é Deus que envia o povo para o cativeiro e é Deus que faz voltar. O Senhor dá, o Senhor toma. Louvado seja o nome de Deus. Quando quebramos a comunhão com Deus pela desobediência à sua santa palavra, necessitamos de restauração. Este processo começa por Deus o ofendido. Interessante, nós ofendemos a Deus desobedecendo e viramos a cara para Ele. E é Ele que dá o primeiro passo para essa reconciliação. Ele envia seu Filho justamente para nos trazer de volta. Esse processo começa então por Deus, o ofendido.
Só Ele pode dar o passo para que a comunhão seja restaurada, porque nós, os ofensores, não temos disposição nem intenção de reatar a amizade. Veja os desviados. Qual deles está querendo vir para a igreja? Qual deles quer ler a Bíblia? Qual deles quer se aproximar do Senhor? Não tem nenhum interesse. Jeremias diz assim: mas isso lhe ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Portanto, é Deus que se utiliza de vários instrumentos que nos move a retornarmos para Ele. Lamentações, converte-nos e seremos convertidos. Renova os nossos dias com mudanças. Através de experiências amargas que a desobediência nos levou, somos quebrantados a nos voltar para Deus em humildade. Às vezes, irmãos, a gente é apressado em orar por uma pessoa que se desviou e está sofrendo. E a gente, Senhor, tira ele dessa situação. Mas às vezes a situação é um instrumento para trazer ele de volta. O filho pródigo. O filho pródigo só voltou para a casa do pai por quê? Quando ele estava com fome, passando necessidade, ele aí diz, poxa, na casa do meu pai tem comida e abundância, eu aqui pereço de fome, vou voltar. Então Deus vai usar, nós estudamos o rei Manassés, e eu leio aqui, Deus, ele não obedeceu a Deus, Deus mandou os assírios, ele foi levado para a prisão. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Quem não vem por amor, linguagem popular, né? Vem, às vezes, pela dor. E um dos instrumentos que Deus usa é o sofrimento. Foi pela leitura da palavra de Deus que o rei Josias teve consciência do pecado da nação e se humilhou perante o Senhor. Quando não é o instrumento da dor, Deus usa a palavra, muitas vezes, na maioria das vezes. O rei estava lá no seu trono, alguém veio e disse, fez um relato ao rei Josias. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo, o sacerdote Uquias me entregou um livro. Safã o leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei Uquias a Icão, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Azarias, servo do rei, dizendo, ide consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras. Quando ele viu que o povo estava em pecado, ele começou a se humilhar na presença do Senhor. Aí o Senhor mandou o profeta dizer, não vou derramar o castigo agora, vou adiar esse castigo porque você se humilhou na minha presença. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos convencer. Nosso desconhecimento de que necessitamos ser restaurados se dá por não examinarmos as Escrituras com regularidade e não ouvirmos com diligência as mensagens pregadas no âmbito da igreja. Então, se eu for uma pessoa desatenta na leitura, ou não leio, ou estou na igreja e não ouço com atenção, eu não vou perceber que eu estou, às vezes, errado. Porque está escrito, ouvi e a vossa alma viverá. No Apocalipse, falando de uma igreja inteira, ela dizia, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí Deus diz para ela, e nem sabes que tu és infeliz, miserável
pobre, cego e nu. Quando somos atingidos pelas flechas de Deus, iremos reconhecer que por causa de nossos atos pecaminosos estamos padecendo. Teremos a visão de que nossos atos feriram a santidade de Deus e que estamos debaixo da ira do Senhor. Lembra o Salmo 51. Davi só vai se arrepender do pecado dele um ano depois. Então ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Isso nos levará a fazer confissões de pecados a Deus, de todo o nosso coração, quando vem essa consciência, quando a flecha de Deus nos atinge. Sem tentar justificar nossos atos, como Adão e Eva, foi a mulher que o Senhor me deu, disse Adão. Eva disse, foi a serpente que me enganou. Não, ele vai dizer, eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Ficaremos tristes por ter ofendido o Senhor e abandonaremos imediatamente o caminho pecaminoso. Assim sendo, a comunhão com o Senhor é restaurada, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. O Espírito Santo, então, voltará a nos habilitar a vencer as tentações. Entristecemos o Espírito, apagamos o Espírito, agora estamos sendo vencidos pela carne, pelo mundo, pelo diabo. Mas quando eu confesso o pecado e deixa, volta a energia do Espírito, o poder do Espírito, eu consigo vencer. Seu fruto, o fruto do Espírito e os dons do Espírito passam a atuar em nossa vida. A alegria da salvação retorna ao nosso coração e a vontade de adorar o Senhor é reacendida. Isso quando nós somos restaurados. O Salmo 51 também diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Em último lugar, irmãos, a restauração de Deus nos liberta do poder do pecado. Vejam a situação de Israel lá no Egito. O versículo 2 diz assim, os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e das tuas servidão com que te fizeram servir. Vejam, antes as nações se uniram com Babilônia e destruíram o povo de Deus e levaram para o cativeiro. Agora Deus move o coração das nações para ajudar o seu povo a retornar para a terra prometida. A inversão. Antes eles eram escravizados, agora eles são superiores, agora eles estão elevados. No estado de rebelião, quando nos desviamos do Senhor, nos tornamos cativos temporariamente das forças espirituais do mal. Nós precisamos entender isso. O que é que está acontecendo com uma pessoa desviada? Ele deu lugar ao diabo. Ao dar lugar ao diabo, o diabo se aproxima e começa a ficar soprando na mente dele para que ele se afunde mais e mais no pecado. Por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. A velha natureza passa a exercer influência em nosso interior e a usar os nossos membros do corpo ao pecado. Romanos 6 diz, falo como homem,
por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros, o corpo, para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. Uma vez entristecido o Espírito Santo, ele é como que se apagasse dentro de nós. E a carne então vai manifestar as suas obras. Também, crenças mundanas e comportamentos mundanos inundam a nossa vida por termos aberto a porta do nosso coração quando cedemos às tentações. Tiago diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então vejam que quadro terrível Israel ficou. Escravo da carne, escravo do mundo, escravo do diabo. Mas quando restaurado pelo Senhor, esse quadro muda. Deixamos de ser escravos para ser senhores, pela ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus, sobre as tentações da carne, do mundo, do diabo. Jesus disse acerca dos discípulos e de nós também: eis que vos dou autoridade e poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano. Quando eu estou em comunhão com Deus, o diabo foge. Eu posso repreendê-lo. A carne e o mundo não vai conseguir nos vencer, não por nós mesmos, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Passamos a exibir em nossa vida, pela atuação do Santo Espírito, um caráter semelhante ao de Cristo. Não perfeitamente, mas consistentemente, que marcará nosso testemunho cristão entre os homens, como diz Paulo aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Seremos capazes, através da armadura de Deus e do poder do Espírito Santo, de ficarmos firmes contra as armadilhas de Satanás. Revestivos, diz Paulo, de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Quer dizer, na comunhão com Deus, eu venço essas forças do mal. A palavra de Deus, irmãos, vai encher o nosso coração e a nossa mente, ajudando-nos a distinguir o que é certo e o que é errado, o que é comportamento mundano e o que é comportamento cristão. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Porque a comunhão com Deus foi restaurada, a velha natureza será mortificada e o novo homem vivificado, e iremos exibir o fruto do Espírito e não as obras da carne, como Paulo nos fala em Romanos. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. A vitória contra o pecado será realidade em nossa vida, tendo comunhão com Deus através de Jesus. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei,
e sim da graça. Concluo, meus irmãos. Só temos uma conexão com Deus. Se temos uma conexão com Deus, isto aconteceu por causa dele. Se continuamos nesta relação, é graças a ele também. Se nos afastamos e voltamos, foi obra dele. A graça de Deus nos envolve de um jeito tão forte que não conseguimos escapar do seu imenso amor por nós. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que possamos descansar na graça de Deus. Que confiemos no Senhor, porque Ele nunca nos deixará. Que Deus nos abençoe.